Olá a todos, saúdo com a paz do nosso Criador, nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua. Shalom a todos, que a benevolência e a amabilidade do nosso Pai Eterno seja com todos os irmãos. Uma irmã perguntou qual Bíblia que eu uso, né? A melhor versão da Bíblia, né? Inclusive essa pergunta ela é muito corriqueira, né? Sempre alguém lá no Telegram pergunta: irmão, qual a melhor versão? Qual Bíblia que tu estuda? Como é que tu estuda? Tá. E eu vou mostrar aqui quais são as Bíblias que eu tenho em casa. E depois eu vou te falar qual que é a melhor versão. Depois que eu descobri essa melhor versão da Bíblia, eu não tive mais problemas com o entendimento. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu pego essa versão e meu entendimento ele é esclarecido. Se o Eterno quiser também, tá? Se o Eterno não quiser, você não vai ter certos entendimentos, porque talvez não é para ter, tá bom? E esse não é para ter não significa que você não vai ter um dia, tá? Significa que o Eterno, com o tempo, você vai amadurecendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz do alimento sólido, né? Então, conforme tu vai passando, aquele entendimento que você não tinha, você quebra a cabeça e não entende, lá na frente você fala, agora fez sentido. Por quê? Porque agora você está preparado espiritualmente para entender aquela questão e isso vai te aproximar ainda mais do Eterno. Então, no final, eu vou falar qual que é a melhor versão. Vou tentar ser breve aqui, no máximo uns 5 minutos. Eu acho, tá? Eu falo bastante. Eu tenho essa pequena Bíblia aqui, ó, que é a Nova Almeida atualizada. Essa aqui a minha mulher ganhou de presente, né? E ela já leu toda a Bíblia, né? E ela tá lendo de novo através dela, porque é um linguajar mais simples, né? De falar. Mas ela também pega outras Bíblias que nós temos, e nós, quando surge uma palavra aqui, por exemplo, que causa uma certa dúvida, a gente já recorre a outra versão para entender melhor, né? Então a gente faz isso tudo junto. Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia comum, né? É bem simplesinha, né? E ela ajuda ter uma linguagem simples, né? De compreender. Aí essa aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia Israelita. Eu ganhei de presente de uma irmã, de um irmão, esse aqui. E essa Bíblia aqui, ela tem, ela mantém muitas palavras em hebraico, né? Então ela é interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, em Reis, né? Vocês vão ver aqui, ó, não sei se vai dar para ver, ó, ela mantém principalmente o nome do Eterno, né? Não é traduzido, mas tem Elohim, o nome de Jesus, né? Aqui já na Nova Aliança, né? Aqui já tá, onde é que tá aqui, ó? Aqui já fala, deixa eu ver, onde é que tá aqui? Ó, aqui já fala, né? A versão Yeshua, mantém ali, ó, Elohim, que é Deus, né? Deuses, né? E mantém o nome dos discípulos, o nome das pessoas em hebraico, não é traduzido. Inclusive o nome da minha filha é Miriam. Eu tirei não foi dessa Bíblia, né? Eu tinha um outro livrinho. Quer dizer, me perdoe, foi dessa Bíblia o nome escrito, mas eu já sabia que Miriam significa Maria em outros estudos que eu tinha feito, mas aqui mostra como é escrito, né, Miriam. Então, aí eu firmei por essa escrita aqui, né? Por exemplo, ali, ó, Matitiarro, né? Então, isso aqui é bom, irmãos. Inclusive, tem algumas traduções que fica melhor de entender nessa Bíblia, outras nessa e outras na Peshita ainda, tá? Então, é legal porque você faz uma comparação dos versículos e você chega numa conclusão. Não é que está errado, né? É que quando você consegue ver outros pontos de vista, outras traduções, você tem um melhor entendimento, tá? Mas não significa que isso vai te ajudar a entender. Lá no final eu vou te explicar a versão ideal para você entender. Agora tem essa aqui, ó, que é essa aqui é João Ferreira Corrigida Fiel, tá? Eu gosto muito de ler essa Bíblia, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para os irmãos por que eu gosto de estudar com ela. Essa aqui eu uso para estudar, tá? Para ler e estudar também, mas estudar mesmo eu uso essa.
As outras eu tenho como contrapontos ou referências e tudo mais. Mas eu gosto de todas elas, tá? Por que eu gosto de estudar com essa? Eu vou explicar. Tá vendo aqui do lado? Aqui, ó. Isso aqui se chama referências cruzadas, tá? O que é referência cruzadas? Que, por exemplo, aqui, ó. Gênesis 1, né? Em Gênesis 1. Aí em Gênesis 1, né, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só nesse versículo aqui tem a referência cruzada, Salmos 136, 5, João 1, do 1 ao 3, que é, né, no princípio era a palavra, ou o verbo, né, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou como está nessa Bíblia aqui, a palavra era divina. Então vai depender de como tu quer compreender. Eu compreendo que a palavra era divina, me perdoe, porque Jesus sempre disse que tem o Pai. Então, se tem o Pai, Jesus é parte do Pai, né? Ele não é o próprio Pai. Senão ele diria, eu sou o Pai, eu estou aqui representando eu lá, eu sou Deus. Não, mas ele sempre diz, eu sou filho de Deus. E ele diz lá em João também que ele estava na glória com o Eterno, né? Que era para ele ser glorificado assim como a glória que ele tinha no céu. Então eu gosto dela porque ela tem essas referências cruzadas. Daí isso é bom para estudar, porque facilita o estudo, né? Até por questões... vou dar um exemplo. Tem uma passagem que muitas pessoas elas misturam, né? Elas acham que lá em Apocalipse 12, quando fala que a mulher estava com dores de parto, tinha uma coroa de 12 estrelas, eles pensam que é Maria, na versão católica, outros têm outro entendimento. Mas aqui lá está falando de Jerusalém, né? E aí uns falam assim, não, mas Jerusalém era a capital de Israel. Só que Jerusalém, irmãos, ela é espiritual. Aqui tem a física, mas ela é espiritual. Tanto que só ela vai ter a Nova Jerusalém. Ela que e é na Nova Jerusalém que tem as 12 portas lá, né? Das 12 tribos. Então, ela é a mulher com dores de parto, porque dela veio quem? Nosso Salvador. Então, essa Bíblia aqui confirma isso, porque quando eu fui ver a referência cruzada, ela vai lá para Isaías 66, testificando exatamente o livro de Apocalipse, entendeu? Então, todas as referências cruzadas que eu vejo nessa Bíblia, elas têm coerência, ou seja, elas estão ligadas uma na outra. Então, eu achei isso aqui ótimo, por quê? Facilita o estudo. A gente sabe que nosso tempo hoje é corrido, então, se você tem um estudo que facilita, é ótimo. Lógico, se tu puder ficar ali só estudando e tal, é outra coisa. Mas se você consegue essa facilidade e usa isso para o reino, é uma bênção. O próprio Eterno auxiliou a pessoa que... Com certeza, a pessoa que escreveu isso aqui teve auxílio do Eterno. Então, você consegue ver as referências cruzadas e isso é ótimo, meus irmãos, tá? Então, essa aqui é a João Ferreira. Tem umas traduções ou outras, assim, que você fica meio... Mas nada... Depois eu vou explicar para os irmãos que nada disso impede você entender a palavra. E essa aqui eu ganhei de uma irmã. Ó, essa eu ganhei de uma irmã, né? E essa Bíblia aqui é muito... Tem um carinho especial porque ela é traduzida do aramaico, que era a língua que o nosso Salvador falava na época, mas ele falava hebraico também. Aliás, ele fala todas as línguas, né? Mas na época ele usava o aramaico, né? E o hebraico. Então essa Bíblia aqui, irmãos, ela é muito legal. Ela é Bíblia também porque Bíblia, na verdade, é biblioteca, né? Uma coleção de livros, né? Só que isso aqui ela é chamada de Peshita por causa dessa versão do aramaico. Olha que legal. Ela é escrita aqui no aramaico e aqui do lado tem a tradução e aqui tem algumas referências que o escritor dá, né? De traduções, de referências de base do grego, dos originais, do hebraico, né? Então é muito bem feita, é bem caprichado a tradução, né? Inclusive, eu deixei até separado aqui, deixa eu ver se já não caiu, né, irmãos? Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixei até separadinho ali com o meu cartão. Eu vou buscar aqui, ó. Eu tava lendo para fazer o estudo novamente, né? Eu já tinha um estudo quem é Yeshua, mas eu quero fazer o mais inspirado ainda, e essa Bíblia aqui, ela é muito boa para isso, né? Deixa eu ver aqui.
aqui, ó, no 1, né? Aqui, ó. É que ela, como ela tem duas colunas, irmãos, então ela é bem extensa, tá? Ela é bem extensa. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Ó. No princípio era Melta. Melta é a palavra, né? Ó. Em princípio era Melta, palavra, sentido, propósito, né? Então tem as explicações aqui. Isso é muito legal, né? Olha só. Em princípio, ou em um princípio, no princípio, era a palavra e a palavra estava com Elohim. E Elohim era aquela palavra. Esta palavra estava no princípio com Elohim, né? Tudo por meio de suas mãos existiu e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe, né? Achei bem legal isso aqui. Nele a vida estava e a vida era a luz dos filhos dos homens. E a luz nas trevas resplandece, né? Que lembra lá de quando Deus faz a separação de luz e trevas, ele vê que a luz é boa. Aí não fala nada das trevas, né? E as trevas não podem superá-la, ou vencê-la, ou suportá-la, enfim, depende da tradução. Enfim, daí, continua aqui, ó, eu gosto daqui, ó. Porque no versículo 9, porque ele, que é a palavra, é a luz da verdade, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ou seja, todos nós que viemos ao mundo somos iluminados por essa palavra. Que daí é aquela aliança que o Eterno fez, a nova aliança, que é através de Cristo, né? Ele estava no mundo e o mundo existiu por sua mão e o mundo não o conheceu, né? Ele que estava na construção de todas as coisas. Foi por causa de Yeshua que nós existimos, que o mundo existe, que o céu existe, que os anjos existem, que tudo que existe é por causa de Yeshua. Porque Deus confiou tanto em Yeshua que ele fez tudo para o Filho, né? Por isso que a palavra emuná é confiança. Não é simplesmente fé. Fé é só acreditar. Tem gente que acredita, mas não obedece. Por isso que Jesus usa aquela parábola dos dois filhos, né? Um que fala, não, pai, pode deixar que eu vou fazer, e vai lá e não faz. E o outro que diz, não vou e tal, e resmunga, mas obedece e vai lá e faz, né? Qual filho vai agradar mais o pai? Então, Jesus é aquele filho que agrada, que obedece, né? Nós somos o teimoso, mas que obedece, tá? Jesus não. E ele é aquele que o Pai confia nele. Por isso que o Eterno faz tudo para ele. Por isso que ele foi glorificado e recebeu a honra de ser chamado de Deus, de Pai da eternidade, de Pai da Shalom, de Pai da plenitude, de Príncipe da paz. Por isso que ele ganhou todas essas honrarias. O único que ganhou. É porque o Eterno concedeu a ele isso. Então é por isso que nós temos que ter Yeshua na nossa vida. É por isso que ele fala, quem não tem o Pai, não tem o Filho. E quem não tem o Filho, não tem o Pai. Por isso, quem peca contra o Espírito do Filho, daí assista o vídeo que eu fiz sobre pecar contra o Espírito, para você entender melhor. Quem peca contra esse Espírito, que é o Espírito do Filho, peca contra o Espírito Santo. Então, essa aqui é a Peshita. É muito boa, eu gosto muito. Essa aqui a Larissa disse que já vai ler, né? Ela já tá ansiosa para ler essa daqui, né? Essa versão. E... tá. E essa aqui, ó. A Larissa tá lendo aqui já, ó. Inclusive ela fez anotações aqui, ó. Aqui tem o livro de Enoque, ó. Vocês dá pra ver ali? Deixa eu ver. Ó, livro de Enoque. Tá vendo? Ó. É considerado um extra bíblico, tá? Eles não consideram canônico, mas a editora dessa Bíblia colocou o livro de Enoque. É muito bom, tá? Eu falo com todas as letras. É um livro que ajudou muito a compreender certas coisas. Inclusive, Tiago cita, né? Judas cita ele, né? Então, tem citação do próprio Pedro, desse livro aqui. Então, é um livro que revela muitas coisas, principalmente para entender o que houve no dilúvio. Por que o Eterno mandou aquele dilúvio, tá? Mas não é o propósito desse vídeo, ó, já passou de 15 minutos aí. Então, irmãos, é o seguinte, essas são as 4, né? Olha só, aqui, ó. São as 4 Bíblias que eu tenho. E agora eu vou falar para os irmãos qual que é a melhor versão, tá? A melhor versão, irmão, se chama Espírito Santo, tá? Essa é a melhor versão que existe. Se você tiver o Espírito Santo, você vai entender a Bíblia. Se você não tiver, você vai ter dificuldade, né? Não é que tu não vai entender, mas tu vai ter dificuldade.
E talvez o básico ali, porque alguém está explicando, tu vai conseguir entender. Mas o real sentido. Porque entender, irmãos, não é só entender. Ah, entendi. E você não cumpre aquilo que entendeu. Agora, quando faz sentido e você vive aquilo, é porque o Espírito Santo falou contigo. E daí você consegue entender. Então não importa, irmão, se é João Ferreira, King James, etc. Só não pode estar muito fora, né? Porque eu peguei uma Bíblia das Testemunhas de Jeová que... Aquela Bíblia lá descartei, tá, irmãos? Tinha umas palavras lá que totalmente nada a ver e leva a pessoa a um outro entendimento errado, tá? Aí já é maldade, tá, irmãos? Aí já é coisa do inimigo. Não sei se eles atualizaram para tirar aquelas informações, tá? Mas assim, a melhor versão é o Espírito Santo. Ore ao Pai, peça. E para isso tu tem que nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e não viver mais uma vida que tu vivia antes. E agora você tem que obedecer, você tem que gerar frutos, que são a sua obediência, né? Falar do eterno. Não precisa, talvez se você não tem... porque o próprio apóstolo Paulo diz que nem todo mundo vai ensinar, ou vai... né? Nem todo mundo vai ensinar. Mas você pode falar para o irmão, você pode compartilhar um vídeo, só o fato de você orar, buscar... de você obedecer, de você não cometer pecados, de você viver uma vida de santificação, você está gerando frutos. É isso que o Eterno quer. Entendeu? Se você é casado e não trai, se você tem filhos, né? Então você está vivendo aquilo que é o certo, entendeu? Se você não é um mentiroso, se você perdoa quando alguém te faz algo, se você pede perdão, então você está gerando frutos. É que às vezes as pessoas pensam que gerar frutos é todo mundo falar da palavra... e explicar e ensinar, não é isso, irmãos. Uns ensinam, outros aprendem e todo mundo semeia, né? Um planta, um rega e quem faz crescer é o Eterno. Então, cada um tem o seu papel. A oração, irmãos, a oração, ela é muito importante. Tem gente que fala assim, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei explicar. Mas ora, pede o dom da oração, que é o dom que o Eterno dá para todo mundo. Ora, interceda pelos irmãos. O apóstolo Paulo dizia, orem por mim para que eu possa falar as palavras que Deus quer colocar na minha boca. Paulo pediu oração. Então, a melhor versão da Bíblia é a versão Espírito Santo. Então, se você tiver o Espírito Santo, você vai ter a melhor versão da tua vida. Tá bom? Porque ela não vai te deixar enganar. Calma, às vezes você tem o Espírito Santo, talvez você não entendeu ainda, mas aí entra aquela parte que eu disse. É o alimento que talvez ainda é sólido, você não vai conseguir digerir. Aí talvez quando alguém explicar, você esteja preparado para ouvir, o Espírito Santo vai te abrir os olhos, ou seja, o Espírito de Cristo que habita em você. Se você nasceu de novo, se arrependeu dos pecados, você recebe o Espírito de Cristo. E é batizado e tudo mais. Então, o que acontece? Você vai ter esse entendimento. Vai ficar mais claro para ti, e quanto mais você lê, mais você vai aprender. E meditar, tá, irmãos? Leu, fica pensando, nossa, que palavra que o Eterno quis falar, e fica meditando, fazendo cruzada de versículos e tudo mais, que é o Espírito vai trabalhando na tua mente e você vai tendo um entendimento. Tá bom? Eu vou deixar esse vídeo, já deu quase 20 minutos, por isso que lá nos stories eu já não gosto de fazer, porque quando eu vejo corto o vídeo, eu perco a linha de raciocínio e não fica como eu quero. Então eu vou deixar isso aqui no Reels, né? Reels que fala. E que eu espero que esse vídeo te ajude a edificar a tua vida, que você busque o Eterno, busque a face do Senhor, viva uma vida de santificação. Estamos no tempo do fim. Sabe por quê, irmãos? O homem não vive para sempre. Então nós estamos todos os dias no tempo do fim. Todo dia pode ser a tua hora, irmãos. Então entrega a tua vida ao Senhor, porque você não sabe quando é que Ele vai te arrebatar. Fique na Shalom do Eterno, fique na paz, e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, abençoe a vida de você. Shalom.